Olá, seja bem-vindo! Consulta ao Doutor está no ar. É um prazer estar mais um dia na sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você também. Consulta ao Doutor, gente, chega no horário para falar sobre um tema que é importantíssimo. Hoje nós vamos debater harmonização facial e harmonização corporal. Um tema que é mais envolvido aí em mitos do que em verdades. Para isso, gente, basta você acessar qualquer rede social, fazer uma pesquisa rápida na internet, conversar com um amigo que você vai ter acesso às mais diversas histórias, contos, pontos positivos, pontos negativos. Mas aí eu te pergunto, você sabe o que é de fato verdade, o que é de fato mentira? Pois é, esse é o desafio que o Consulta ao Doutor assumiu hoje, ok? Hoje vamos desmistificar os mitos e trazer, é claro, para você as verdades. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Portanto, corre lá no seu celular e encaminhe o nosso link para essa pessoa que você considera que precisa saber sobre esse assunto. Fora isso, o nosso espaço está aberto para você participar do nosso bate-papo. Envie a sua dúvida, a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos te aguardando aqui para você participar da nossa conversa. E temos, é claro, a enquete acontecendo lá no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca para gente a enquete na tela. Vamos ver o que a gente quer saber de você hoje? O que leva à desarmonização facial, o processo de retirada, de reversão da harmonização facial? Arrependimento após a harmonização, dificuldade de se reconhecer após um exagero, erro médico por más escolhas profissionais ou amadurecimento e autoaceitação. Entra lá, gente, e participa. Como eu estava dizendo, nosso objetivo hoje é falar, desmistificar os temas mais importantes a respeito de harmonização facial e também harmonização corporal. Para isso, recebo e apresento a vocês o doutor Luiz Vana, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês na Consulta ao Doutor. Eu sou cirurgião plástico, onde realizo tanto procedimentos estéticos como harmonização facial e também cirurgias estéticas dentro da cirurgia plástica e cirurgias reparadoras na cirurgia plástica também. Maravilha, gente! E também apresento a vocês a doutora Estela Schulter, que é biomédica esteta. Seja muito bem-vinda, se apresente aqui. Muito obrigada. Eu sou biomédica esteta, especialista em harmonização facial e harmonização corporal. E vai ser um prazer participar aqui e desmistificar alguns assuntos que a maioria das pessoas tem dúvidas. Queria entender já de bate-pronto o que é a harmonização facial. Bom, a harmonização facial, na verdade, é um conjunto de procedimentos que nós fazemos no rosto para melhorar alguns pontos estéticos, mas sempre de forma muito personalizada. Então, dependendo já dos traços do paciente que a gente vai atender, do que esse paciente deseja, nós vamos aplicar alguns produtos em alguns pontos, justamente para melhorar, para ter feito lifting de rosto, firmeza de pele, mais projeção, menos projeção. Enfim, então a gente é um conjunto, né? Porque a maioria das pessoas acha que a harmonização é um procedimento, e não. A harmonização é um conjunto de procedimentos estéticos para melhorar determinados pontos faciais. E a harmonização corporal também é um conjunto de procedimentos não invasivos, correto, doutor? Para melhorar aí essa relação com o corpo, a relação com o formato, com as gordurinhas. Conta um pouco mais. O próprio nome já diz, você vai harmonizar. Tanto no rosto quanto no corpo, você quer deixar ele mais harmônico, com formas mais definidas. E essa harmonização pode ser menos invasiva ou mais invasiva. Você pode começar uma harmonização com produtos, com aplicações e fazer algo assim que não seja cirúrgico, e você pode partir para uma harmonização cirúrgica. Então, assim, o grande intuito é você melhorar o aspecto daquilo que a paciente deseja, tanto facial quanto corporal. Bom, gente, dito isso, agora que estamos todos aqui na mesma página, vamos começar então o nosso mito ou verdade. Vamos desmistificar as grandes questões aí que são faladas na internet, nas redes sociais. Diretor, coloca pra gente nosso primeiro mito ou verdade.
A harmonização facial pode substituir uma cirurgia plástica, doutor Luiz? Eu acho que... Mito ou verdade? Assim, é mito e é verdade. Assim, na verdade, Os é dois? mito pelo seguinte... a harmonização, todo esse tratamento, essa tecnologia que nós temos hoje e não tínhamos no passado, você pode dizer que você retarda uma cirurgia plástica. Então, aquela paciente que às vezes precisava fazer uma cirurgia plástica com 35 anos, às vezes hoje ela vai operar com 50 anos. Por quê? A tecnologia nos permite hoje uma revitalização no tecidual que dá mais firmeza a esse tecido, traz mais colágeno para esse tecido. Então, assim, realmente, todos esses produtos que existem hoje, ele retarda, muitas das vezes, o procedimento cirúrgico. Mas um é somatório do outro. Chega uma hora, porque assim, o grande diferencial da cirurgia é trabalhar a estrutura, o quê? É trabalhar de forma estrutural. Então, quando realmente você tem a perda da queda dos ligamentos e aquilo cai musculatura, cai a pele, por exemplo, no rosto, principalmente em pescoço, dificilmente você resolve ser um procedimento cirúrgico. Então eu falo que todo o tratamento estético de harmonização veio para se somar com a cirurgia. Perfeito. Doutora Estela, queria saber se você concorda com o doutor e quais são os procedimentos que a gente tem à disposição, só para a gente passar um pouquinho por eles. Eu concordo. Um não substitui o outro, mas um complementa o outro. Complementa. E isso que ele falou então vamos para uma cirurgia, ao invés de ir aos 30 anos, vamos aos 50, é muito interessante, porque uma pessoa com 30 anos já começa a ter as perdas de estruturas. Então, se você já começa a cuidar com procedimentos estéticos aos 30, você retarda muito esse envelhecimento e, consequentemente, você vai bem mais tarde por uma cirurgia. E também não quer dizer que se você for por uma cirurgia, você não vai mais precisar da estética em clínicas, né? Porque perda de colágeno sempre vai continuar acontecendo. Perda de estrutura sempre vai continuar acontecendo. Então, assim, foi para cirurgia, depois volta até para cuidar de pele. Perfeito. Ou cuida de pele e no momento que julgar necessário, vai para uma cirurgia. Qualquer outra pergunta? Sobre quais são os procedimentos que a gente tem à disposição. A gente consegue, por exemplo, amenizar rugas, a gente consegue melhorar olheiras. Sim. Hoje nós utilizamos muito os bioestimuladores de colágeno, que servem justamente para a gente gerar esse efeito lifting, essa firmeza de pele. E também os preenchedores, né? Para preencher sulcos, para preencher linhas de expressão, para trazer de volta um volume labial que a gente vai perdendo no envelhecimento. E também a toxina botulínica, né? Para a gente não criar aquelas linhas estáticas na testa. Né? E é com esses recursos, então, que a gente vai moldando o rosto, reestruturando o rosto e chegando aí no resultado que os nossos clientes tanto desejam, mas é preciso levar em consideração, não é, doutor Luiz? As limitações de cada um. Às vezes menos é mais, e às vezes mais é menos. Porque assim, o grande problema são os exageros. E o que você tem que avaliar, por exemplo, os preenchedores faciais, ele é muito útil nas pessoas que têm rosto magro. Se você pegar uma pessoa que já tem aquele rosto mais cheio, quanto mais produto você coloca, ele vai ficando com aquele aspecto abrutalhado. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. Então, às vezes uma pessoa, ela tem o rosto já todo cheio e ela, eu quero fazer uma harmonização, mas tudo que você coloca, você aumenta. Então, como é que você vai aumentar aquilo que já está aumentado? Agora, você pega uma pessoa que tem rosto magro, essa tem um resultado muito bom, porque vai você preenchendo, porque uma pessoa com rosto magro está como se fosse uma bexiga vazia. Então, no momento que você vai preenchendo aquela bexiga, você vai melhorando o resultado estético. Você tem mais espaço para atuar. Porque senão você pega aquela pessoa que já tem o rosto muito cheio, se você começa a colocar produto nessa pessoa, em vez de você harmonizar, você causa uma desarmonização. Perfeito. Vamos então, gente, para mais um mito ou verdade na nossa tela. Os efeitos da harmonização facial podem durar até 20 meses. Doutora Estela, verdade ou mentira? Verdade. Dependendo do produto utilizado, dependendo da forma de aplicação, ele dura sim até 20 meses. Mas é claro que é muito importante uma reavaliação anual, né? Então,
nós fizemos uma harmonização facial ou uma harmonização corporal, precisa voltar depois de 12 meses, entender como que está respondendo, se precisa de algum complemento ou não. Então, essa avaliação anual, ela é muito importante, mas sim, pode durar até 20 meses. Perfeito, muito interessante. Concorda, doutor? Não, eu concordo até que a duração pode ser maior. Maior o que do que 20 acontece? meses. Às vezes, após 20 meses, você começa a perder resultado, mas não quer dizer que você não tenha mais produto ali. Às vezes você encontra produto onde foi aplicado até 10 anos depois. Isso já aconteceu comigo na cirurgia plástica de rosto, e eu fazendo o lifting facial, a pessoa já tinha aplicado ácido hialurônico há 5, 6 anos atrás, e eu via resquícios de ácido hialurônico. Então, após 20 meses, você começa a perder volume, mas não que ele some totalmente. E esse resquício que ainda sobra é mais positivo ou mais negativo? Não, ele é positivo. Assim, se você tem um rosto magro, que o intuito era preencher aquele rosto magro, ele é positivo. Agora, se você já tinha um rosto muito cheio, muito gordo, e você colocou mais produto e aquilo ficou disfórmico, aí foi algo que não foi produtivo. Entendi, perfeito. Temos uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Desirê Carvalho, aqui de São Paulo. Antes de mais nada, Desirê, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. Boa tarde, Dani e doutores. Tenho 50 anos e quero cuidar da minha aparência. A harmonização facial é indicada para todos os tipos de pele, independente da idade? Doutor Luiz. Sim, independente do tipo de pele, você sempre vai ter um tratamento para melhorar a qualidade da sua pele. Agora, nós temos vários tipos de pele. O que é o tipo de pele? Se uma pele é muito clara ou se uma pele é mais escura. Por quê? O tratamento da pele clara é diferente da pele escura. Uma paciente que tem a pele mais escura tem mais colágeno, tem mais fibra elástica e tem menos ruga. Uma paciente que tem a pele muito clara, ela tem menos colágeno, menos fibra elástica e mais rugas. Numa paciente de pele clara, você consegue trabalhar numa intensidade maior com laser. Num paciente de pele escura, você tem que trabalhar em uma intensidade menor, mas todos estão aptos ao tratamento. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje nós estamos batendo um papo sobre harmonização facial, harmonização corporal, um tema aí que é cheio de mitos, mais mitos do que verdades. Portanto, hoje a nossa missão é desvendar tudo isso, trazer essas informações importantíssimas para você, combinado? Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo através do nosso site www.hittv.com.br. Portanto, pega o seu celular e encaminhe o nosso link para essa pessoa que precisa ouvir as verdades a respeito desse nosso assunto. Participe, é claro, da nossa conversa. Manda sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 333758-860, operadora 11. E temos a nossa enquete em seus minutos finais. Não deixe de participar, porque estamos, sim, aguardando a sua participação aqui com a gente. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Essa enquete acontece lá no nosso Instagram, no @consultaodoutor. O que leva à desarmonização facial? Arrependimento após a harmonização? Dificuldade de se reconhecer após exageros? Erro médico por más escolhas profissionais ou um amadurecimento e uma autoaceitação aí do paciente? Entra lá e participe, estamos aguardando você. Para você que chegou agora, o nosso bate-papo está acontecendo aqui com o doutor Luiz Vana, que é cirurgião plástico, e também com a doutora Estela Schulter, que é biomédica esteta. Mais uma vez, aproveito, é claro, para agradecer a presença de vocês. Vamos então seguir com o nosso mito ou verdade? Na nossa tela, então, diretor, coloca para a gente mais um mito ou verdade. A harmonização corporal é feita para reduzir medida da cintura, modelar o glúteo, definindo então a musculatura. Mito ou verdade, doutor Luiz? Não, é verdade. Assim, a harmonização corporal, ela se baseia em dois fatores. Um tratamento de enzimas para você diminuir a gordura localizada e o outro um tratamento com bioestimuladores e preenchedores para aumentar regiões desejadas, como panturrilha e região glútea. Então, basicamente, você pode dividir
nesses dois tratamentos. Um para retirar a gordura indesejada e outro para aumentar naquele local que está faltando. E nós temos também o uso de bioestimuladores, de preenchedores, da mesma forma como a gente tem opção para o rosto. Só que a área de atuação é muito maior, não é, doutora? Até complementando o que ele falou, uma vez que a gente trabalha com as enzimas para perder gordura localizada, é muito importante entrar com os bioestimuladores para não gerar uma flacidez aumentada de pele. Então, a associação dos procedimentos é muito interessante, até para o paciente ter um resultado bem melhor. E aqui também vale aquela mesma máxima que a gente estava comentando no bloco anterior, de respeitar o limite daquele paciente, daquele rosto, daquele corpo, não é? Exato. E saber também que a gente precisa da cooperação do paciente, né? Então, principalmente quando nós trabalhamos com gordura localizada, ele precisa cuidar da alimentação, precisa fazer exercício físico, né? Então, nós vamos trabalhar colocando produtos para auxiliar nesse processo, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Vamos de mais um mito ou verdade, por favor, diretor. A aplicação de preenchimentos dérmicos pode levar à necrose tecidual? Mito ou verdade? Agora, doutora Estela. Verdade. Pode levar à necrose tecidual dependendo do lugar que foi aplicado. Então, se for aplicado dentro de um vaso, pode levar à necrose. Mas o benefício do ácido hialurônico é que nós temos a hialuronidase, que degrada completamente o produto, e aí essa necrose não acontece. Mas é claro que bons profissionais que conhecem de anatomia diminuem e muito o risco disso acontecer. Mas a possibilidade claramente existe. E por isso, gente, que é tão importante a gente ficar atento com o profissional que a gente escolhe, é claro, para ser o nosso. Porque, afinal de contas, ele precisa estar pronto, ele precisa estar preparado para lidar com essas adversidades que, infelizmente, gente, podem acontecer. Temos uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Desirê Carvalho. Boa tarde, olá a todos. Qual o melhor procedimento para flacidez? Harmonização corporal ou cirurgia plástica? Tenho 45 anos, Desirê. Muito obrigada, viu, por enviar a sua dúvida aqui com a gente. Doutor Luiz, por favor. Desirê, você tem que entender que cada paciente é um paciente. Por exemplo, mesmo dentro de cirurgia, às vezes uma paciente de 40 anos só precisa de uma lipoaspiração. Quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente retira a gordura e aquela pele ter uma retração e já dá o resultado satisfatório. E dependendo da paciente, além da retirada de gordura, você precisa tratar a musculatura, que é a diástase abdominal, e você precisa retirar o excesso de pele. Da mesma maneira, aquela paciente que está com o corpo definido, já está com o corpo bem harmonizado, já fez uma lipoaspiração e tem algumas gorduras muito pequenas que ela deseja retirar sem fazer um outro procedimento cirúrgico, você tem a indicação de fazer aplicação de enzima. Então, cada caso é um caso diferente do outro, porque é por isso que o paciente tem que ser sempre visto como único, um paciente sempre diferente do outro. E vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. O que leva à desarmonização facial? A alternativa que ganhou 38%. Arrependimento após uma harmonização. 23%. Dificuldade de se reconhecer, erro médico por más escolhas e amadurecimento e autoaceitação. Doutor Luiz, é fato que é o arrependimento após uma harmonização que leva à desarmonização? O que você mais acompanha? O que você precisa avaliar, assim, eu não gosto daquelas cargas imediatas. Tipo, o paciente chegou e você transforma o rosto dele, que ele entra de um jeito e já sai de outro. Eu prefiro o tratamento aos poucos. Então, em vez de eu fazer uma harmonização que eu já coloco 30 ampolas de ácido hialurônico, eu coloco 3, 4 em alguns pontos específicos. Então o paciente vai acostumando com aquele rosto, aí ele volta uma semana, 2 semanas depois no consultório e fala: doutor, eu quero aumentar um pouquinho mais o lábio, eu quero deixar aqui o maxilar um pouquinho, um contorno um pouquinho mais forte. Então, se você faz esse tratamento aos poucos, dificilmente você vai ter um arrependimento. Agora, realmente, se você faz uma carga imediata, o paciente, às vezes,
se depara com um rosto que é mais do que ele queria. Então é quando eu falo que às vezes menos é mais. Enquanto o tratamento é você colocar mais um pouco, então você está no caminho certo. Perfeito. Gente, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Foi muito bacana, muito esclarecedor o nosso bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Gente, uma excelente tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas, combinado? Até amanhã.